Há dias em que passo horas estudando, convencido de que finalmente entendi alguma coisa. Mas na manhã seguinte, quando abro a mesma página, minha mente parece estranhamente vazia, como se a noite tivesse apagado silenciosamente tudo o que me esforcei para aprender. Eu odeio o momento em que minha memória escapa pelos meus dedos, deixando-me pensando se há algo de errado comigo. E então olho para os estudantes japoneses, que não parecem estudar mais do que eu, mas lembram das coisas com uma facilidade que nunca senti. Por que a mente deles retém enquanto a minha deixa escapar? E o surpreendente é que nada disso é culpa sua. Esquecer não significa que você é fraco ou indisciplinado. O verdadeiro problema está muito mais fundo, escondido na forma como o seu cérebro foi projetado para funcionar. Ele não armazena informações só porque você quer. Ele só guarda o que parece significativo, seguro e alinhado com o seu ritmo interno. E esse ritmo é exatamente o que os estudantes japoneses preparam antes mesmo de começar a estudar. O cérebro nunca funciona como uma máquina que salva tudo no momento em que lemos. Ele se comporta mais como um campo que só permite que sementes cresçam quando o solo está quente, calmo e bem preparado. Sempre que eu tentava estudar estando cansado, estressado ou mentalmente disperso, a informação simplesmente escapava de mim. O hipocampo, a parte responsável por formar memórias, desliga no momento em que meu corpo entra em estado de sobrevivência. E eu não sabia que estava fazendo isso comigo quase todos os dias. Os estudantes japoneses abordam o aprendizado de forma diferente. Eles não mergulham direto em um novo conteúdo. Primeiro, eles ajustam seu estado interno. Alguns minutos de luz do sol, uma respiração lenta, uma revisão tranquila do que aprenderam ontem, quase como apertar um botão suave de despertar dentro da mente. Só quando o ritmo interno deles se acalma é que começam a absorver algo novo. Frequentemente imagino uma pequena versão Stickman de mim mesmo tentando mergulhar em uma piscina gelada sem preparação. Seu corpo congela, sua respiração trava e ele não consegue avançar. Esse era eu cada vez que me forçava a estudar sem estar mentalmente pronto. Quando comecei a perceber esse ritmo, entendi que a memória tem muito pouco a ver com talento. Ela se forma quando o cérebro se sente sincronizado com o que estamos fazendo. E esquece quando empurramos contra seus ciclos naturais. E pela primeira vez, compreendi por que os estudantes japoneses parecem lembrar sem esforço. Eles não lutam contra o cérebro, eles trabalham com ele. Quando essa verdade finalmente se instalou em mim, algo dentro de mim suavizou. Durante anos eu achei que esquecer significava que eu não era inteligente o suficiente ou disciplinado o suficiente. Mas eu nunca fui o problema. Eu simplesmente estava usando uma estratégia que ia contra o ritmo da minha própria mente. Esquecer não era uma falha, era um mecanismo de proteção. Meu cérebro não estava rejeitando conhecimento. Ele estava se protegendo de sobrecarga. Essa percepção mudou tudo. Parei de perguntar por que não consigo lembrar. E comecei a me questionar. Do que minha mente precisa para se sentir segura o suficiente para guardar algo? E a resposta era desarmadoramente simples. Eu não precisava de uma expressão. Eu precisava de uma estrutura que combinasse com a forma como meu cérebro foi construído. A memória não falha porque você carece de motivação. Ela falha porque você não deu ao seu cérebro as condições de que ele precisa para se formar. Comecei a reconstruir a forma como eu aprendia desde o início, não adicionando mais esforço, mas criando um ritmo que minha mente finalmente pudesse acompanhar. A primeira mudança veio pela manhã. Em vez de mergulhar diretamente no trabalho, eu permitia que meu cérebro despertasse lentamente. Alguns minutos de luz, uma pequena caminhada até a janela, uma respiração mais profunda que o normal. Eu imaginava um pequeno Stickman saindo de um quarto escuro para uma luz suave do dia, piscando enquanto seus sentidos finalmente se abriam. Concentração não era algo para forçar. Ela aparecia quando meu corpo se sentia acolhido pelo dia. Essa pequena mudança suavizou o ruído dentro de mim e transformou minha mente em um lugar onde o aprendizado realmente podia aterrissar. A mudança seguinte foi começar com o ontem antes de tocar o hoje. Eu costumava abrir um novo capítulo imediatamente, achando que velocidade era progresso. Mas os estudantes japoneses fazem algo muito mais simples. Eles recordam levemente, não reler. Recordar. Eu imaginava meu Stickman parando no caminho, virando-se para pegar uma pequena pedra que havia deixado cair no dia anterior, segurando-a na mão antes de seguir adiante. Quando tentei isso, tudo fez sentido. A memória não começa com entrada, ela começa com recuperação. O cérebro precisa de um ponto de ancoragem estável antes de poder anexar algo novo. Revisar não era repetição, era enraizamento. Então mudei a forma como eu passava minhas horas de estudo. Por tanto tempo, acreditei que quanto mais tempo eu ficasse sentado, mais eu aprenderia. Mas minha mente não funcionava assim. Depois de um tempo, tudo ficava borrado e eu não absorvia nada. Então mudei para intervalos claros, trabalho focado seguido de recuperação suave. 40 minutos de presença, 10 minutos de afastamento. Durante a pausa, eu deixava meu Stickman vagar, girando a pequena pedra nas mãos, deixando-a assentar. Enquanto eu descansava, minha mente continuava trabalhando silenciosamente em segundo plano. Não era sinal de fraqueza, era a segunda metade do aprendizado. E aos poucos, senti a diferença. Meus pensamentos estavam mais nítidos, meu entendimento mais profundo, meu esquecimento menos doloroso. A mudança final veio à noite. Em vez de terminar o dia abruptamente, criei um pequeno ritual de fechamento. Apenas alguns minutos tocando as ideias que eu tinha aprendido. Quase como abotoar um casaco antes de sair.
Eu imaginava meu stickman ajoelhado sobre um único caractere, escrevendo-o mais uma vez antes de colocar a caneta de lado. Não como uma tarefa, mas como um adeus. Depois disso, o aprendizado caía na noite como uma gota em água calma. Durante o sono, meu cérebro organizava, guardava o que importava e liberava o que não importava. E pela manhã, o conhecimento parecia pertencer a mim, não algo que eu tinha de perseguir. Quando todos esses passos se alinharam, algo sutil despertou dentro de mim. Aprender deixou de parecer uma batalha, tornou-se um ritmo, manhã que me abria, revisão que me ancorava, intervalos que me sustentavam e noites que protegiam o que eu havia construído. Pela primeira vez entendi por que os estudantes japoneses lembram mais com menos esforço. Eles não dependem de força de vontade, eles dependem de estrutura. E a memória, ao que parece, não precisa de intensidade. Ela precisa de um caminho quieto e consistente para seguir. Um dos erros que repeti por anos foi esperar resultados após um único dia de esforço. Eu acreditava que, se estudasse por tempo suficiente, algo significativo deveria permanecer. Mas o cérebro não se move na velocidade das minhas expectativas. Ele se move na velocidade dos seus próprios ciclos. Outro erro foi tentar mudar tudo de uma vez. Acordar mais cedo, estudar por mais tempo, forçar mais. Até que todo o sistema desabasse porque nada tinha uma base estável. Também confundi reler com aprender, acreditando que ver o mesmo parágrafo, repetidas vezes de alguma forma, o forçaria a entrar na minha memória. Mas a mente lembra do significado, não da repetição. E talvez o erro mais prejudicial tenha sido ignorar o cansaço, convencendo-me de que insistir era força, quando na realidade o cansaço apaga qualquer vestígio de aprendizado. Quando finalmente enxerguei esses padrões com clareza, a solução tornou-se mais suave do que eu imaginava. O progresso começa quando deixo de lutar contra meu cérebro e passo a apoiar o ritmo que ele já tem. Quando olho para trás agora, percebo o quanto fui duro comigo mesmo. Confundi o esquecimento com fraqueza, embora fosse apenas um ritmo que eu nunca tinha aprendido a compreender. A mudança sempre parece pesada no começo, não porque somos incapazes, mas porque estamos nos movendo em uma direção que o cérebro precisa reaprender desde o início. Você não precisa se forçar à perfeição ou perseguir uma versão impossível de disciplina. Você só precisa se alinhar gentilmente com a maneira como sua mente foi construída. Você não está quebrado. Você não está ficando para trás. Você é alguém que finalmente está descobrindo como a memória realmente se forma. E até mesmo a menor melhora, repetida suavemente, torna-se algo duradouro dentro de você. À medida que comecei a seguir esse ritmo, algo na minha identidade mudou silenciosamente. Deixei de me ver como alguém que luta para aprender e passei a reconhecer a pessoa que cresce um pouco mais a cada dia, simplesmente por se mover junto com a mente e não contra ela. Você não é alguém tentando se tornar melhor. Você é o tipo de pessoa que naturalmente se eleva quando recebe o ritmo certo para seguir. E se esta jornada parece ter aberto um pequeno espaço dentro de você, permaneça com ela. Vamos continuar aprendendo não de forma mais difícil, mas de forma mais sábia. Se esta mensagem ressoar com você, seja bem-vindo para ficar e crescer comigo. Um passo suave e constante de cada vez.